Tudo bem, pessoal? Meu nome é Júlio, sejam bem-vindos ao meu canal. Pessoal que não é inscrito, aproveita aí para deixar a inscrição, ajudar o canal a crescer um pouquinho. Pessoal que já é inscrito, deixa aquela curtida, comenta, compartilha e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Beleza, pessoal? Então, o vídeo de hoje, vídeo sobre indicador, né? Primeira coisa que a gente tem que fazer, sempre lembrar, vir aqui em ajuda, procurar atualizações, mudar de versão estável para versão beta, tá? Aqui e clicar em atualizar, beleza? Terminou de baixar, às vezes está demorando um pouquinho porque tem muita atualização saindo, muita gente está esperando as atualizações por causa dos robôs, né? Então assim que sai a atualização o pessoal já atualiza na hora, e aí quando muita gente atualiza ao mesmo tempo demora um pouquinho, tá? Mas não tem problema, aí é coisa de 1 minuto, dois, no máximo. Terminou de atualizar, reinicia o Profit e aí vamos lá baixar o indicador, primeira coisa. O link está na descrição. Vocês serão redirecionados para o Google Drive, onde está aqui o indicador volume com agressão. Vocês vão vir aqui e clicar em fazer o download. Baixou para o PC de vocês. Vocês vêm no Profit, estratégias, gerenciador de estratégias. Vocês clicam em importar. Vocês clicam nesta pastinha amarela. Vocês vão lá até onde está o indicador de vocês. O meu está aqui. Você tem que lembrar onde vocês baixaram, pessoal. Clicou em baixar, clicou em abrir, aparece aqui do lado em disponível. Você clica nesse primeiro botãozinho, ele manda aqui para selecionado. Você clica em importar e confirma. Beleza? Então, com o indicador baixado, primeiro, pessoal, antes de mostrar o indicador, a gente tem que entender um pouco como é que funciona o volume dentro do Profit, tá? O que é o volume? Então, a gente tem aqui em... bom, a gente pode vir aqui em clicar com o botão direito, inserir indicador. Se a gente colocar volume, você pode ver aqui que tem duas coisas. Tá faltando uma. Deixa eu procurar. Ó, primeira coisa, a gente tem o volume financeiro, tá? Já vamos colocar no gráfico. A gente tem o volume quantidade. E a gente tem, tá, o outro não chama volume, ó. E a gente tem o negócios. A gente precisa entender a diferença entre os três, tá? A gente pode ver que é basicamente a mesma coisa, tá? Graficamente, né? A gente consegue ver que a barra mais alta foi aqui nessa barra, em todos. Deixa eu colocar só o outro, ó, essa cruzinha aqui. Então a gente pode ver, ó, que a barra mais baixa, mais alta foi aqui. A gente teve mais 4 barras um pouco mais baixas. Teve uma mais baixa ainda. Então pode ver que o padrão é o mesmo nos três. Mas eles têm funções diferentes, tá? Então é isso que a gente vai precisar ver aqui para entender um pouco, para quando for usar o nosso indicador. O que acontece? O volume financeiro. Primeiro vamos entender, né, o volume e quantidade. Tá? O volume e quantidade ele mostra para a gente a quantidade de, no caso aqui, né, que é o mini índice, quantidade de contratos que foram negociadas dentro deste candle. Tá? Então a gente está no candle de time frame de 5 minutos. Então aqui ele mostra para a gente a quantidade de contratos que foram negociados. Ó. 125 mil contratos, tá? Neste candle aqui de 5 minutos, tá? Então o volume e quantidade é isso, é a quantidade de contratos ou ações que foram negociadas, tá? O negócios, tá? Ele é diferente. Ele não conta a quantidade de contratos que foram negociadas, tá? Ele conta a quantidade de trades, né, de negócios que aconteceram. Então ele não quer saber, por exemplo, vamos pegar uma barra aqui grande, ó. Beleza, essa daqui. Então aqui está dizendo que teve 172.353 negócios, ou seja, 172 mil trades nessa barra de 5 minutos. Só que ele não quer saber se aquele trade foi feito com um contratinho, como a gente faz, ou se foi um institucional que comprou 1.000 contratos na hora. Ele vai considerar que foi um trade, seja um contrato, seja 1.000. Tá? Então por isso que o volume negócios ele é um pouquinho diferente dos outros, tá? Porque o volume financeiro ele é muito próximo do volume quantidade. Qual que é a diferença?
enquanto aqui a gente só conta, né, a quantidade de ativos que foram negociados, aqui a gente tem essa quantidade vezes o valor. Ou seja, no caso de ações, durante o dia, então vai ter, vamos supor, uma ação aí que esteja beirando os R$ 20. Então, durante o dia inteiro, aquela ação ela vai ser negociada a 19,50, ela vai ser negociada a 20,50, a 20,30, a 19,80. Então, ele vai pegar a quantidade de ações que foram negociadas vezes o valor, tá? Então, o volume financeiro é isso. Ele é esta quantidade vezes o valor do ativo no momento, tá? Então, aqui a gente pode ver que dos três, o que destoa mais é o volume de negócios. E é justamente o que a gente não quer mesmo, tá? Então vamos deixar aqui só o volume financeiro e o volume quantidade. Deixa eu só reduzir aqui um pouco. Tentar deixar igual. Então, né, a gente está vendo aqui que o volume financeiro e o volume quantidade são basicamente iguais. Vai mudar a forma, né, o numeral, né, o valor que ele está dando vai mudar, porque aqui está em reais e aqui está em quantidade de ativos, né? Mas a gente pode ver que não muda nada graficamente, beleza? Então, entendido isso aí, a gente já vê que o volume e quantidade é basicamente a mesma coisa que o volume financeiro. Então, o nosso indicador ele vai usar justamente o volume e quantidade, mas a gente não precisa do volume e quantidade aqui, tá? Mas vamos deixar ali para critério de comparação. Então, vamos inserir o nosso indicador. Então, é volume com agressão, né? Eu acabei de lembrar que eu não baixei. Ai, ai. Só um minutinho, pessoal. O que acontece? Como eu consegui desvencilhar, né? Opa! Separar, né? O profit deste notebook do profit do meu computador lá. Então eu lembrei agora, né? Lembrei agora, não, descobri agora que eu tenho que importar agora toda vez também, igual vocês. Então vamos lá, gerenciador de estratégias, importar. Vamos lá, selecionar. Então tá aqui. Então tem que lembrar que a partir de agora, toda vez que eu fizer isso, eu tenho que confirmar ali junto com vocês. Então a gente vai importar aqui, ó. Estratégia importada com sucesso. Beleza. Agora sim, a gente pode adicionar no gráfico. Agora vamos ver se aparece, né? Vou colocar agressão. Aqui, volume com agressão. Apareceu. Então, olha só. Primeira coisa, vamos já direto nas opções. Vamos tirar isso daqui para não atrapalhar a nossa... Tá aqui. Mostrar a média móvel. Não. Beleza. Então tá aqui. A gente está vendo o mesmo gráfico, tá? Os dois são gráfico de quantidade, tá? Qual que é a diferença, tá? Do meu indicador pro volume e quantidade do profit. Vocês estão vendo que as barrinhas estão separadas entre verde e vermelho, né? Isso aqui nada mais é do que a agressão de compra e venda. Então, na própria barra que a gente vê aqui, o volume que foi, né, negociado neste candle, por exemplo, a gente consegue ver qual foi a porcentagem de vendedor e qual foi a porcentagem de comprador que agrediu, né? Que agrediu o book de ofertas. Essa parte de agressão, pessoal, eu vou fazer um outro vídeo já logo em sequência. E aí eu vou explicar um pouco mais de como é que funciona a agressão, porque a gente vai ver um outro indicador também, que é uma regra de coloração, para mostrar a agressão pra gente no candle, tá? Então eu vou fazer dois vídeos separados para não ficar muito grande esse e não confundir, né, pessoal? Então, para quem não sabe o que é agressão, a gente vai entender no próximo vídeo, tá? Mas assim, então a gente vê que a gente vai ter aqui no nosso indicador o volume, da mesma forma que o volume financeiro. Então quem usa volume financeiro pode usar tranquilamente, que vai aparecer certinho, tá? Pelo menos graficamente, né? Você vai saber, por exemplo, que esta barra aqui foi possivelmente a maior do dia, tá? Assim como essas outras duas também foram tão grandes quanto.
no volume financeiro, como a gente viu, vai aparecer da mesma forma. Então essa informação a gente não perde. E a gente acrescenta uma outra informação que é para ver a agressão, tá? Só que aonde que isso é legal, pessoal? Isso é legal no mercado ao vivo, ó, vendo a barra ser formada. Vamos mudar para o gráfico de 1 minuto, que a gente tem uma percepção melhor, tá? Ó, a gente vê o volume entrando, tá? No, neste último minuto. Ó, falta 20 segundos para terminar o minuto. E a gente está vendo que a agressão de compra está muito maior nesse minuto. Estão vendo como a barra verde está muito maior do que a vermelha? Ou seja, está entrando muita agressão de compra. Assim como nessa outra barra entrou muita agressão de venda. Nessa outra também, nessa outra também. E aí a gente, ó, tá vendo? A gente não perde essa informação, a gente consegue ver a agressão, ó, tá vendo? No candle novo, só tem agressão de compra, não tem nada de venda ainda. Olha, a agressão de compra tá forte ainda, tá praticamente, né? Esses últimos 15 segundos aí só compra, só compra. Tá vendo a barrinha vermelha, ela como tá bem pequenininha? Então a gente consegue, isso aqui nada mais é do que o fluxo, pessoal. O pessoal que opera tape reading, quando você ouve falar, quando você ouve esse pessoal falando de fluxo, é isso. É quantidade de ordens entrando na agressão da compra ou da venda, né? E aí para quem não tem prática de, né, que é a maioria, né, não tem prática de acompanhar, né, o book de ofertas, o Times and Trades, né, que é onde sai os negócios, né, que aparece a agressão, né, de compra e venda ali dos negócios que foram feitos no dia, a gente consegue acompanhar com um indicador desse, por exemplo, o fluxo que está entrando, se é de compra ou de venda, né, e qual a quantidade de compra e venda que está entrando, tá? Porque a gente consegue comparar com os candles anteriores, beleza? Então, assim, beleza. Então, essa é uma das funções do indicador. A gente tem uma outra função que é assim, a gente está vendo... Ah, só mais um detalhezinho, pessoal, para facilitar a leitura, o que eu fiz. Tem candles, por exemplo, esse aqui, que a gente não sabe direito qual está maior. Se estiver muito próximo de 50%, a gente não consegue diferenciar visualmente, né? Então o que eu fiz? Toda vez que a compra for maior que a venda, a parte de cima do candle, do candle não, desculpa pessoal, estou falando candle, mas é o volume aqui, tá? Da barra do volume. Então toda vez que a barra do volume estiver verde em cima, significa que a compra está maior. Toda vez que a barra, a parte de cima, estiver vermelha, significa que a venda está maior, tá? Então, tá vendo? Aqui ele mudou de... A parte verde estava em cima. Vamos ver aqui se acontece a mesma coisa. Ó, entrando bastante. Bastante fluxo de venda, né? Agressão na venda. Está começando a entrar compra agora. Se a parte da compra se tornar maior... Opa! Pelo jeito vem um rompimento aí, ó. Se a partir de agora começar a entrar compra, começar a entrar fluxo de compra e superar, né, a quantidade de agressão de venda, a barrinha fica a parte de cima verde e a parte de baixo vermelha. Tá, pessoal? Então, pelo jeito não vai acontecer ali, né? Mas enfim, vamos lá. Vamos continuar aqui com o indicador. A gente tem algumas opções, tá? Para mexer nele. Uma delas foi a que eu tirei, tá? Que é aqui, mostrar a média móvel. A média móvel, a gente consegue editar ela aqui, tá? Então a gente pode colocar uma média móvel ali. Pronto, ela aparece ali. A cor dessa média móvel vocês conseguem mudar aqui em aparência, na linha 3, tá? Linha 1 e 2 vocês não conseguem mudar porque é da cor do indicador, porém, como já está dentro do código, vocês não conseguem alterar por aqui. A linha 3 vocês conseguem, tá? Que é a média móvel. Beleza? O que mais que a gente tem aqui? Se você está achando essas cores muito vivas, né, muito chamativas, que está ardendo o seu olho, você consegue mudar aqui para cores mais escuras, por exemplo. Ó, a gente consegue mudar a cor de compra para um verde escuro. Vamos ver como é que fica? Olha lá, mudou para um verde escuro. E o vermelho é a mesma coisa. Você consegue mudar aqui para um vermelho escuro. Ó. E aí não fica aquela coisa, né, queimando os seus olhos, né? A gente consegue colocar outras cores? Não, pessoal. Isso é via código, não tem como alterar por aqui. Limitações do Profit, tá?
Aqui é a opção de mostrar a média móvel, aqui é a opção de mudar a média móvel. A gente tem uma outra opção que é o seguinte. Você está vendo, né? Que tem a compra e tem a venda, né? A barra mostra pra gente os dois ao mesmo tempo, né? Assim como a soma deles, que é o tamanho da barra inteira. Beleza? Perfeito. Se você quiser ver apenas o saldo, você consegue colocar aqui, ó. Mostrar apenas saldo. Aí o que ele vai fazer, ó? Ele vai mostrar pra gente apenas o saldo de agressão, ou seja, a compra menos a venda é o resultado que ele aparece aqui, ó. Então tá vendo que tá subindo aqui a partezinha verde? Significa o quê? Que naquela barrinha tem mais compra do que venda e a diferença da compra para venda é essa daqui. Então a gente consegue ver quando muda bastante, tá? Ó. Quando a venda fica muito maior do que a compra e vice-versa, porque aqui está mostrando para a gente apenas o saldo, tá? Então a gente consegue ver até a quantidade aqui, tá? Vamos dar uma olhadinha. Ó, nesse último, ele muda ali? Muda, ó. Então aqui, neste candle anterior, teve 1.986 agressões de compras a mais do que na venda, tá? Então é isso que ele está dizendo. Aqui, ó, já passou de 2.800. A gente consegue ver o númerozinho subindo aqui, ó, tá? Essa partezinha aqui, ó. Tá? Então a diferença da agressão de compra para agressão de venda é no momento de, de 5 mil. Explodiu agora. 6 mil, ó, já passou de 6 mil. Tá? Só que assim, isso aqui não é novidade, tá, pessoal? Isso aqui, se a gente vier aqui no Profit, clicar, inserir indicador, e vier aqui em agressão, ó, a gente tem um monte de indicadores, ó. Volume de agressão compra, volume de agressão saldo, volume de agressão venda. O volume de agressão saldo nada mais é do que esse nosso indicador. Exatamente igual. Qual que é a diferença? Porra, então tu fez um indicador que já tem no Profit. Pessoal, esse indicador ele só tem no Profit Pro, tá? Ele não tem nos Profits mais básicos, esses de corretora. Ele não tem nos Profits de mesa proprietária. Não vai ter esse indicador aqui, quantidade de agressão, tá? Assim como a maioria dos outros indicadores que estavam ali também, que são todos baseados em tape reading, a Anelógica só libera ferramentas de tape reading para o Profit Pro, tá? Então você não consegue ter esse indicador aqui no Profit básico. Já esse aqui, que é o que eu fiz, você consegue, tá? Vamos eliminar aqui o volume e quantidade, deixa só ele, tá? E vamos voltar ele para o que estava antes, tá? Você pode usar assim, fica mais visual, né? Você saber quem está ganhando, né, em compra e venda, mas você não consegue ver o volume. Se você não quer tirar o volume do seu gráfico, quer deixar um outro volume aqui para você acompanhar a quantidade de volume total, beleza. Mas se você quer deixar apenas um indicador e não quer perder nenhuma informação, você tira aqui o mostrar apenas saldo para ele mostrar os dois juntos. Olha lá. Então agora a gente está vendo a quantidade total e qual é a porcentagem de venda e qual é a porcentagem de compra. Beleza, pessoal? Então esse foi um indicador aí de agressão. Vamos voltar para 5 minutos para dar uma olhada como é que tá. Ó. Então ele funciona assim, tá? Então no próximo vídeo agora a gente vai dar uma olhadinha mais de como é que funciona a agressão, tá? Para quem não conhece nada sobre isso. E a gente vai ver a regra de coloração. Beleza, pessoal? Então é isso aí, pessoal. Quem não é inscrito, então aproveita aí, deixa a sua inscrição. E o pessoal que já é inscrito, né? Curte, comenta, compartilha e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. O link do indicador está aí na descrição. Vocês fiquem à vontade para baixar e testar. E qualquer coisa, só manda mensagem, tá? Pra... De repente achou algum bug, achou alguma coisa. Só uma coisinha que eu esqueci de falar, tá, pessoal? A primeira barra do dia, ela não considera agressão nenhuma. Por quê? Porque tem o leilão aqui no meio, tá? Então, como estava muito confuso e sempre muito errático, eu falei, bom, vou fazer o seguinte, primeira barra do dia, ela vai ficar verde se for gap de alta, ela vai ficar vermelha se for gap de baixa, e ela não vai contar a agressão. Ela conta a agressão a partir da segunda barra, beleza? Só para quem achar que aqui era um bug, não é. Foi uma ideia que eu tive para não ficar aparecendo dado errado ali. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Qualquer coisa, manda mensagem. Um abraço e um bom final de semana para vocês.